Meus diletos irmãos e filhos no Senhor, a Santa Mãe Igreja hoje, no 19º domingo do tempo comum, mais uma vez como uma mãe amorosa, mais uma vez como uma mãe que ensina, que catequiza os seus filhos. A Mãe Igreja nos coloca hoje a continuação desse capítulo tão belo, desse capítulo tão rico do Evangelho segundo São Mateus, esse bendito capítulo 14. Se vocês param e recordam bem, esse capítulo 14, na semana passada nós meditávamos e estudávamos a multiplicação dos pães. E na segunda-feira seria esse evangelho de hoje, e eu preferi deixá-lo para que hoje pudéssemos brincar com dignidade com aquilo que Deus nos diz para alegrar o nosso coração. Vejam que aqui é um texto que nós temos que ter fé e olhá-lo como verdadeiramente um acontecimento histórico. Verdadeiramente, eu como padre, como estudioso das Sagradas Escrituras, creio totalmente que isso aqui é uma cena histórica. Primeiro, porque a ciência bíblica me faz crer nisso. E por quê? Porque esse episódio de Nosso Senhor caminhando sobre as águas é descrito por 3 evangelistas que não têm a mesma fonte. Esse texto aqui ele é escrito por Mateus, que nós escutamos hoje. Ele é escrito também por Marcos. E ele é escrito por João, mas não é escrito por Lucas. Vocês já sabem, mas não me custa recordá-lo, que existem 3 evangelhos que têm muitas coisas em comum, que são os chamados por nós evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Só que aqui o fato é que João também nos descreve essa cena e Lucas não. Então nós cremos piedosamente que é um fato histórico e não uma construção teológica. Depois, é preciso que nós façamos aqui a nossa prédica, a nossa homilia, a partir de uma espiritualidade forte, de uma comunhão e de uma proximidade com Deus, para não corrermos o risco de tratarmos aquilo que é santo com o relativismo que nós vivemos lá fora. Tratar as coisas de Deus de qualquer forma. Mas é preciso primeiro abrir o nosso coração, abrir a nossa mente e pedir ao Espírito Santo de Deus: Senhor, fala ao meu coração. Eu quero sair dessa igreja com o coração repleto dos teus ensinamentos, com as respostas que eu preciso para a minha semana, com a fé que eu necessito para enfrentar as dificuldades e os dilemas do meu viver. Porque se não existe um esforço da nossa parte, o pregador ele pode cansar, se esgoelar de falar, mas se eu não adentrar na mística daquilo que está sendo pregada, são palavras jogadas ao vento. Vamos começar a nossa prédica de hoje. Nosso Senhor multiplicou os pães. É bem sabido por nós. Ele multiplicou os pães e não foi uma partilha.
se o teu pároco, se o teu pastor pregou na semana passada que ali existia uma partilha, meu irmão, ele te enganou, porque ali foi verdadeiramente um milagre, não é de forma alguma uma interpretação que deve ser dada com viés marxista da teologia da libertação. Foi um milagre. E Mateus continua: depois da multiplicação dos pães, depois daquele grandioso milagre, nosso Senhor mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar. Aqui vocês já sabem que a barca sempre nas Sagradas Escrituras é sinônimo da igreja, é simbologia da igreja. Quando se fala de barca, se fala da igreja. E o mar sempre é o mundo. A igreja que está no mundo, e a igreja balança por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos contra-testemunhos, por causa da nossa tibieza, por causa da nossa preguiça para as coisas de Deus, por causa que muitas vezes nós não abrimos o nosso coração. E essa barca no mundo, a igreja no mundo, pende para um lado e para o outro, porque o mundo não tem estabilidade. E a barca aqui, ela é a garantia dos discípulos. A barca aqui é a garantia de salvação em meio ao mar. E nosso Senhor manda: vão, depois eu vou. Curiosamente, ele não foi com eles, mas os mandou à frente. E ficou ali despedindo as multidões. Como o nosso Deus é todo bondade, como o nosso Deus é todo amor, ficou ali fazendo o que ele mais gosta de fazer: auxiliar o homem, perdoar os pecados do homem, curar os corações feridos, os corações que estão de verdade desesperançados, despedaçados. Estava ali dando assistência, cuidando, curando aquele povo. E despediu todo mundo, porque Deus não se cansa de nos atender, porque Deus não cansa de olhar para nós com amor, porque Deus não cansa de curar as nossas feridas, abertas por nós mesmos. E Deus não se cansa de nós. Pode até ser que eu um dia e longe de mim venha me cansar de Deus. Pode até ser que você venha se cansar de Deus. Mas Deus nunca se cansa de nós. E ele, depois de despedir aquelas multidões, ele sobe ao monte para orar sós. Olha, isso me impressiona tanto, porque ele, sendo Deus, ele sobe ao monte e ele reza e ele ora a sós. A sós porque não levou nenhum discípulo, a sós porque ia entrar na intimidade do Pai de onde ele viera, a sós porque nenhum coração aqui no mundo pensou e agiu como ele. E ele estava ali todo no Pai e o Pai todo nele. Ó, meus irmãos, como uma experiência de oração profunda transforma o nosso modo de encarar a vida. Como uma oração sincera, uma busca profunda de Deus, nos dá harmonia, nos faz voltar a amar aquele alguém
que perdeu o meu encanto. Como uma boa oração me faz perdoar aquele que me maculou com ódio. Como eu consigo abrir meu coração para aquele que não é digno do meu amor, mas em nome de Deus eu amo. Como uma oração sincera nos dá esperanças na vida, nos dá expectativa na vida, não nos faz de forma alguma desistir de viver. A oração para o homem é algo necessário, é uma fisiologia do homem. Rezar deve ser algo fisiológico, nós devemos ter necessidade, assim como o nosso corpo precisa se alimentar. A oração nos dá o equilíbrio que o mundo não nos oferece mais. A oração nos dá esse equilíbrio que o mundo é incapaz de nos dar. Ó, meus irmãos e minhas irmãs, quantos católicos perdem tempo com tantas coisas, onde deveriam estar rezando. Quantos católicos perdem tempo, muitas vezes propagando doutrinas erradas, onde deveriam estar rezando em Deus, permanecendo em Deus. Como os católicos perdem tempo, embriagado com as coisas do mundo, que não cura, que não salva, que só nos rouba de nós mesmos. Como seria bom se nós pegássemos esse exemplo de nosso Senhor, todas as vezes em que a assídia batesse no nosso coração, que é a preguiça para as coisas de Deus, e nós olhássemos esse bendito versículo aqui, 23, que a igreja nos coloca, para que nós pudéssemos sempre, ao olhar esse versículo desse capítulo 14, dizer: se o meu amado rezou para estar com o Pai, eu vou rezar para usufruir de tudo o que o meu amado me quer oferecer, porque uma oração em Deus é uma fonte de graças, é uma fonte de bênçãos. Rezar não é coisa de quem não tem o que fazer, mas rezar é coisa de quem tem o coração inflamado em Deus. Rezar é coisa de quem quer se encontrar na vida. Rezar é coisa de quem quer verdadeiramente encontrar o sentido da vida e ser feliz. Que pena que muitos de vocês vão dormir sem colocar o joelho no chão. Que pena que muitos de vocês acordam sem saudar o Senhor da vida. Que pena, que tempo perdido. Mais um dia de dor de cabeça, mais um dia de sofrimento, mais um dia de desesperança, porque simplesmente não quiseram permanecer, começar o dia em Deus, mas decidiram caminhar sozinhos. Olha que esse caminhar sozinho nos faz um mal tão grande. Esse caminhar sozinho muitas vezes nos faz ir por caminhos que Deus não nos acompanha, porque sabe que nós o excluímos das nossas vidas. E ele ali orou, e ele ali rezou, e ele ali esteve com o Pai. E é impressionante porque o texto diz: a noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A noite aqui, vocês não interpretem só e unicamente a noite da passagem da tarde para a noite, não. Mas interprete aqui a escuridão do coração, essa solidão que é tão própria de nós seres humanos, que não somos saciados, que não somos preenchidos, que não somos de modo algum plenos aqui no mundo, se não for em Deus. A noite chegou e ele continuou ali sozinho, continuou ali rezando. E no momento que a noite chega no teu coração, a noite aqui pode ser uma doença, a noite aqui pode ser uma incompreensão,
A noite aqui pode ser uma desilusão, são tantas que nós passamos. A noite aqui pode ser uma traição. A noite aqui pode ser a falta de fé. A noite aqui pode ser tudo aquilo que nos rouba a paz. Mas é preciso continuar rezando até na noite escura da vida. É nesse momento que nós devemos entender que nós estamos em Deus e Deus está em nós. E é esse momento que nós precisamos compreender que Ele é luz e que a luz que nós precisamos nos vem dos céus, que essa luz que nos ilumina é o próprio Senhor, que não adianta querer esperar o ocaso resolver os nossos problemas, que é na força da oração, que é na força da fé, que é na força da determinação. E vejam que essa atitude não é uma coisa que vocês devem dizer assim: eu preciso rezar mais, e parar por aí, não. É preciso você se emendar hoje, agora, e dizer assim: eu preciso rezar mais, e vai ser a partir de hoje, antes de dormir, que eu vou começar a rezar, porque sem oração eu não sou nada. É a partir de agora. E nosso Senhor está ali sozinho rezando. A barca já vai longe da terra. A barca era agitada pelas ondas, pois o vento era ao contrário. Não existe uma realidade tão bonita que o texto santo nos coloque a respeito da igreja do que essa realidade aqui. Todo aquele que entra na barca da igreja percebe que os ventos contrários sempre nos querem derrubar. E o que é o vento contrário? É a pornografia, são as músicas sensuais, é esse mundo tão desregrado aí fora, é a maledicência, é tudo aquilo que nos rouba de nós mesmos, que não permite que voltemos à nossa pureza original. É o relativismo do mundo dizer que Deus não existe. É o homem no mundo querer viver sozinho. E são tantos e tantos ventos contrários que querem o tempo todo derrubar, afundar a igreja. E essa igreja ainda não foi afundada. Essa igreja ainda não naufragou. Porque o grande capitão que vai conduzindo essa igreja é o próprio Senhor, que não abandonou. Vejam que aqui os discípulos já estão longe da terra, e as ondas começam a agitar aquela barca ali. E por quê? Porque o Senhor não estava ali. E quando nós estamos em Deus, e quando nós estamos no Senhor, nós não devemos ter medo de nada que venha bater a nossa porta. Nós não devemos ter medo de nada que venha bater ao nosso coração, porque nós temos um Deus que nos protege e que de verdade nos ama. Vejam que aqui já eram 3 horas da manhã. 3 horas da manhã, e o Senhor vai até os discípulos andando sobre o mar. Olha que coisa impressionante. O Senhor que anda sobre o mar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nosso Senhor está acima de todos os problemas. Olha que coisa bela. Isso quer dizer que o Senhor está acima de tudo. Que não existe problema maior que o nosso Deus. Que não existe dor maior que o nosso Deus. Que não existe preocupação nem sofrimento, que não existe nada acima de Deus, e nada pode contra Deus neste mundo, nem o mar. Ele anda acima de tudo, Ele é Deus, Deus conosco. E quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados, tomados de medo, uma coisa estranha. Vejam que aqui a cena acontece depois da oração.
Como Deus pode fazer medo, meu Deus do céu? Não tem como. Como aqueles homens estavam cegos e não estavam vendo que aquele que multiplicou os pães, que saciou a fome daquele povo todo, não seria capaz de andar sobre as águas? Que povo de pouca fé, de uma fé tão fraca. E se apavoraram e tiveram medo. Você não tenha medo não das manifestações de Deus. Você veja que Deus nosso Senhor não causa medo a ninguém. E essa é a única certeza que nós temos. Deus não me causa medo, porque conhece todos os meus segredos, porque me conhece como eu sou. E mesmo me conhecendo totalmente, Deus me escolheu. Olha que coisa linda. E eles ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e começaram a gritar de medo. Eu gosto de rir santamente olhando essa cena aqui, quando eu estou fazendo a minha lecção divina. Um monte de marmanjo, tudo corajoso, mas bastou imaginar um fantasma na frente, ficaram todos com medo e começaram a gritar de pavor. Oh, homens fracos na fé! Jesus, porém, com a serenidade que é própria de Deus, porque Deus, é totalmente sereno. Deus não se perde não, Deus não muda. É por isso que uma das coisas mais bonitas que eu acho nas Sagradas Escrituras é a serenidade de Deus. Me mostre nas Sagradas Escrituras um momento que os evangelistas disseram que nosso Senhor gargalhou. Não existe. O Senhor sempre sereno, vendo a vida com a grande serenidade. E essa serenidade sempre atraiu, porque nenhum problema, nenhuma dificuldade era capaz de roubar a paz que Ele nos vem de Deus, que Ele trouxe para nós de Deus. E aqui é interessante, porque se vocês veem bem, todas as missas, a igreja nos oferece essa paz que nos vem de Deus. Todas as missas, a igreja nos oferece essa paz que nos vem do Senhor. Essa paz que é própria de Deus, para que não possamos nos perturbar em meio às dores e às dificuldades da vida. E Jesus diz: coragem, não tenhas medo, sou eu. Olha que forma imperativa o Senhor diz: sou eu. Por que ter medo de mim? Por que ter medo de mim? Quantas pessoas têm medo desse encontro com Cristo aqui na terra? Basta imaginar o confessionário, onde Deus tantas vezes é ultrajado. Cristãos que vão se confessar de fachada, que não abrem de verdade o coração e ficam carregando pecados mortais a vida toda com vergonha de se confessar. Coragem, é ao Senhor, não tem como dele se esconder. E o Senhor aqui afirma: sou eu. Não tenhas medo, coragem. Você que vive com medo medonho, que vive morrendo de medo de tantas coisas, principalmente nesse tempo de Covid-19, não tenhas medo, Deus está conosco, porque nos ama. E essa certeza que nós temos que carregar todos os dias para o nosso bem psicológico, para o nosso bem espiritual, para a nossa caminhada de fé. Só que aqui uma coisa me chama a atenção. Pedro, sempre o mais atirado, o mais corajoso, sempre aquele que é o primeiro. Pedro
como o que desconfia: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E o único apóstolo que fez isso, nenhum dos outros, nem João, o discípulo que o Senhor amava, ninguém. E Pedro aqui queria fazer como o Senhor fez. Ó Pedro, não basta só pedir, é preciso rezar, é preciso confiar, é preciso depositar em Deus a confiança. E o Senhor diz: Pedro, você quer uma prova? Venha, chegue, vem andando. Imaginem a atitude de Pedro, de uma total confiança em meio à noite, na escuridão das trevas do oceano, as ondas agitadas, e ele desce da barca e começa a andar sobre a água em direção a Jesus. Ele vivenciou o milagre. Olha que coisa. Ele vivenciou o milagre. E vivenciando esse milagre, Pedro, quando sente o vento, fica com medo. Olha, meus irmãos, aqui Pedro tem muitas coisas a nos dizer. Se você pede uma coisa a Deus, confie e faça o que Deus está te pedindo. Não tenha medo. Confia no teu Senhor. Confia no teu Deus. Confia no teu amado. Não temas não. É muito triste um cristão viver em Deus, rezar e desconfiar que Deus é capaz daquilo oferecer. Se você reza, se você pede, espere e confie, não tenha medo. A fé é essa virtude teologal que nós temos de crer em Deus e assim realizar o impossível. Que tristeza esse mundo que nós vivemos, onde as pessoas são capazes de crer em tudo menos em Deus, onde todos têm direito a tudo, mas Deus não tem direito a nada. Que tristeza! Que tristeza vermos que os cristãos que devem, caminhando com Deus nosso Senhor, passar sobre as águas, caminhando sobre as águas do mundo, se permitem afogar pelas ondas, principalmente do diferentismo religioso, principalmente de perder o sentido do sagrado, de não enxergar santamente aquilo que é santo. E Pedro tem medo. O medo sempre faz o homem afundar. Quantas pessoas, meu Deus do céu, eu peguei já nesse meu tempo de sacerdote, 8 anos, 1 mês e 6 dias. Quantas pessoas eu peguei com um mal espiritual tão grande do medo, de viver como se Deus não abençoasse, como se Deus não protegesse, e alguns até como se Deus não existisse. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, Pedro tem medo, Pedro afunda, e Pedro grita: Senhor, salva-me. Como seria bom se na hora que nós estivéssemos enxergando que estamos afundando, nós gritássemos a Deus: Senhor, salva-me, não me deixe sucumbir. Senhor, salva-me, não me deixe ser tomado pelas ondas. Não é? É como aquela música tão popular, não é, que a gente canta nos velórios, não sei porquê, que é tão bonita, não é? Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Infelizmente se cantam essa música de velório, mas não tem nada a ver.
aqui está retratando isso aqui. Na hora da dor, na hora da dificuldade, na hora do sofrimento, na hora da escuridão, é segurar na mão de Deus e passar pela dificuldade da vida. Senhor, salva-me. Sou eu, como padre, que devo, ao longo da minha vida, gritar assim muitas vezes. É você, meu irmão, que na hora da dor deve gritar assim também: Senhor, salva-me. E Jesus estendeu logo a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Eita, Pedro, por que duvidar? Por que duvidar, meus irmãos? Vamos não. Vamos fazer essa experiência com Deus tão bela, tão santa, e extirpar do nosso coração as dúvidas que só verdadeiramente vão nos destruindo. Confia em Deus, espera no teu Senhor, não tenhas dúvidas no teu coração, não duvide da Eucaristia, não duvide da Santa Mãe Igreja, não duvide do sacerdócio, dos sacramentos, não duvide da palavra de Deus, não duvide da função que Deus colocou para você se santificar. Não duvide que desse tempo Deus vai tirar coisas boas, viu? Podem esperar nisso. Nesse tempo de tanto medo, de pandemia, Deus vai tirar coisas boas, porque Deus é assim. E essa atitude de nosso Senhor é uma atitude que Ele toma com cada um de nós na nossa oração. Homem fraco na fé, mulher fraca na fé. Quantas vezes Deus nosso Senhor falou isso para você, porque estava ali a te provar, a provar o teu amor. Deus vai brincando com a gente, com as elegâncias tão típicas dele, e nós, com a nossa delicadeza, devemos ir respondendo com amor a Ele. Deus nos prova o tempo todo. Deus quer que nós provemos o nosso amor para com Ele, e a prova vem da renúncia, do perdão, do compromisso, da responsabilidade de deixar as coisas do mundo e ir aos pouquinhos fazendo a opção por Ele. Deus gosta disso. Deus gosta que nós respondemos com amor. E assim subiram no barco e o vento se acalmou. Não existe igreja sem Cristo. Não existe discípulos que querem caminhar à frente do Senhor. A barca é agitada. O discípulo sempre caminha atrás. O discípulo sempre caminha com o seu Senhor. Vejam que, na hora que ele entra na barca, tudo está em paz, tudo se acalma. Deus está ali, que é o mais precioso que eles tinham. Eles não estavam mais sozinhos, e ali estava toda a onipotência a protegê-los. E é isso que nós vivemos quando permanecemos na igreja. Essa bendita igreja católica, ultrajada, caluniada, que continua coroada de espinhos, sofrendo, maculada. Por quê? Porque é o corpo do Senhor, e não poderia ser diferente. Essa igreja que é agitada pelas ondas, mas não afunda, porque tem o seu Senhor, porque Ele é o centro, porque é Ele quem nos conduz, a mim e a vocês. Ai de mim, se como padre imaginasse que o rebanho é meu. Ai do padre que imaginar que o rebanho a ele pertence. Ai do bispo que imaginar que a diocese pertence a ele. Ai do papa que imaginar que a igreja é dele. Não, somos instrumentos,
e devemos cada vez mais nos aproximar de Deus, no seu regaço acolhedor, sermos acalentados por Ele, instruídos por Ele, muitas vezes também, não é? Levar umas palmadas de Deus, para que sejamos primeiro fiéis a Ele, para depois sermos fiéis ao povo de Deus. E os discípulos ficaram impactados com aquilo ali. Mais uma cena gloriosa, memorável, mais uma cena para eles se converterem e depositarem em Deus a confiança. E vejam a atitude dos discípulos. Eles prostraram-se diante de Deus. Eles se ajoelharam diante do Senhor e vão fazer a maior declaração de fé conjunta dos apóstolos. Verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. É esse pensamento que eu, como padre, devo ter ao olhar a Eucaristia em todas as missas por mim celebrada. É esse mesmo olhar que você deve ter ao vir à igreja e dizer: Senhor, eu vim te adorar, eu vim estar sós contigo. Senhor, verdadeiramente Tu és a razão da minha vida, Tu és a segurança dos meus dias, Tu és a esperança no tempo de desesperança, Tu és o meu grande amor. É assim que o cristão deve profetizar para si mesmo, e cada vez mais aspirando às coisas belas, aspirando viver as virtudes, aspirando ser mais santos, lutar e alcançar essa santidade que nos brota de Deus. Só que, meus irmãos, vocês me desculpem, mas a liturgia hoje está por demais bela e graciosa, e eu não vou me dar o luxo de parar, mas vou ainda pincelar aquilo que me apetece, que arrepia o meu corpo, que preenche o meu coração, para que eu possa levar vocês ao Deus. Vejam que na primeira leitura de hoje, essa experiência aqui de Elias é uma experiência tão bela, que me apetece tanto também ao coração, porque é a grande experiência de Elias, é a grande experiência dele com o Senhor. E a palavra foi dirigida a ele assim: sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. E esse Deus que vai passar aqui, Elias vai contemplar de novo, e vocês vão lembrar, por esses dias nós vimos. E vejam que antes do Senhor passar, vem um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas, que quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava naquele vento destruidor. Deus não destrói. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto, porque Deus não é um Deus de desgraça. Passando o terremoto veio um fogo que tudo devorava, mas Deus não estava naquele fogo. E depois do fogo ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa, e Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Era o seu Senhor. Era aquela calmaria que nós temos quando rezamos, que nós sentimos quando rezamos em Deus. Não essa oração apressada, tão mal amanhada que as pessoas fazem, não. Mas uma oração paciente, de dizer assim: esse tempo é do meu Deus, em uma hora eu não vou fazer nada, eu vou só rezar.
Em uma tarde, vou aproveitar que meu marido não está em casa, meu filho não está, e eu vou rezar sozinho aqui em paz. É nesse tempo favorável que eu vou me encontrar com o Senhor, nessa brisa suave. Lembrem que quinta-feira nós celebrávamos a transfiguração do Senhor. E naquela cena ali que vem a posteriori, que vem depois, no mesmo monte se encontram fora do tempo o Senhor, Elias e Moisés. Vejam que no mesmo monte o Senhor está lá e leva Pedro, esse Pedro que afundou, Tiago e João, deixa-os mais um pouco embaixo, vai mais acima, vocês irão quinta-feira, e lá o Senhor se transfigura. E quem está do lado do Senhor naquele momento de brisa suave? Elias. Olha, Elias, Moisés estão ali, fora do tempo. Elias já tinha passado muitos anos antes, Moisés também, mas ali a manifestação da glória de Deus, aquela manifestação que preenche, que completa, que nos deixa totalmente vivendo nessa confiança que nos vem de Deus. Deus não se revela na bagunça. É por isso que muitas vezes, para que vocês chegassem a Deus, eu tive que chamar a atenção de muita gente dentro da igreja, e se for preciso, até hoje chamo, porque para rezar, nós temos que rezar na calmaria. Eu não consigo imaginar uma pessoa que fica rezando dentro de uma igreja, todo suado, pulando no pé só, como se estivesse atrás de um trio elétrico. Rezar não, pode louvar, pode se alegrar em Deus, mas rezar com euforias, não. A oração, ela é suave, é tranquila. Muitas vezes eu fico abobado quantos padres transformam a igreja em um programa de auditório que o Silvio Santos perde feio. Não, você não veio aqui para alegrar-se exteriormente, não, meu irmão. Você veio aqui para sair preenchido da graça de Deus, e é no silêncio, é na calmaria, é na tranquilidade. É por isso que eu sempre primei para que as pessoas aqui aprendessem até a cantar na suavidade, na tranquilidade, sem baderna, sem bagunça. Por quê? Para que a gente possa sentir de verdade esse bálsamo da presença do Espírito Santo de Deus. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, vejam que o salmista diz assim: mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade. Qual é a bondade de Deus? É a sua face grandiosíssima, que nós devemos viver a vida toda procurando o Senhor. Mostra-me, Senhor, o teu rosto. Mostra-me, Senhor, esse teu olhar amoroso para comigo, que muitas vezes me sinto tão sozinho, que muitas vezes me sinto tão vazio. E a nossa oração deveria ser assim: mostra-me, Senhor, a tua bondade. Eu não quero estar desamparado, porque eu caminho contigo, porque tu és a minha segurança, porque tu és a minha força. Enfim, Senhor, porque tu és o meu Deus, e sem ti a minha vida não tem sentido, e sem ti a minha vida não tem razão de ser. Esse pensamento aqui do salmista deve ser o pensamento que nós devemos ter todos os dias, de contemplando a Deus que nos fala através das dores, das dificuldades, das doenças, dos problemas. Possamos de verdade aí encontrar a nossa salvação, que é Deus que nos dá, se nós bem nos comportarmos. Quero ouvir, Senhor, o que tu irás falar.
E Deus, meus irmãos, nos fala. Deus de verdade não se cala. Se você não está escutando a voz de Deus, não é porque Deus não está falando, é porque você está escutando outras coisas, que não a voz do teu amado. E é preciso focar o ouvido naquilo que Deus me diz. E aquilo que Deus me diz é precioso para mim, que no primeiro momento pode ser que eu não entenda, que no primeiro momento pode ser que eu não compreenda, que aquela palavra possa me fazer sofrer, sim. Por quê? Porque muitas vezes vivemos transviados do caminho, e voltar ao prumo, e voltar ao eixo, e voltar à rota, muitas vezes nos faz sofrer muito. Nos faz sofrer. É como uma pessoa que ela passou em um caminho e foi a pé. E quando voltou, as rosas cresceram e ali se encheu de espinhos. Ir para distante de Deus muitas vezes é fácil. Voltar para perto de Deus muitas vezes sangra. E é esse sangramento que muitos não estão dispostos a passar. Por quê? Porque se acostumaram com a vida fácil, porque se acostumaram com a devassidão, porque muitas vezes se acostumaram em serem ímpios e não viverem sob a graça de Deus, e não viverem tendo a vida, tendo o Senhor como esteio, como alicerce da vida. É a paz que o Senhor vai anunciar. Sim, a palavra de Deus, ela nos dá paz. Pode ser que agora ela te perturbe, porque você está distante dele, mas essa paz santa, divina, que nos vem de Deus, e essa paz nos faz de verdade estar perto da salvação, daqueles que temem e daqueles que gloriam o Senhor em nossa terra aqui. É na minha vida, são as minhas opções que eu devo glorificar, que eu devo de verdade dar graças a Deus, para que Ele seja amado e conhecido em mim. É preciso que eu me decida por Ele todos os dias. E é tão bonito, porque esse salmo precioso nos diz: a verdade e o amor se encontrarão. Quem é a verdade? É Cristo. Ele é a verdade das nossas vidas. Quem é o amor? É o Espírito Santo de Deus, que permeia a nossa existência. E a verdade que é Ele, e o amor que é o Espírito Santo, que nos faz ficar repletos de sua graça, hão de se encontrar. A justiça e a paz se abraçarão. A justiça sou eu, quando decido fazer aquilo que é próprio da minha condição de criatura, porque não sou criador. Vejam que muitas vezes as pessoas se embriagam com a vida, e muitas vezes não se perguntam: por que eu vim a esse mundo? Por que você veio a esse mundo? Qual a razão pela qual Deus te deu a vida? Foi para você ser um pecador, miserável, alguém mesquinho, que não ama, que não ajuda o irmão? Não somos frutos do acaso, somos um sonho sonhado, um pensamento único de Deus, por isso que somos irrepetíveis. Não existe um outro Washington, um outro Padre Washington, não. Eu sou único no mundo, e você também. E é justamente aqui que nos vem o segredo da vida, que daqui da terra, do meu coração humano, que veio do humus, deve brotar a fidelidade. Deve brotar a fidelidade em mim,
muitas vezes tão infiel, e a justiça me olha dos altos céus. Sim, eu vou prestar contas a Deus por tudo que eu fiz. E você também. Não ficaremos livres. O Senhor nos dará tudo o que é bom. Por quê? Porque tudo aquilo que Deus nos dá é bom para nós. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, muitas coisas nós podíamos falar, mas algumas coisas na liturgia de hoje eu queria lembrar a vocês. Busquem rezar. Rezar é próprio de quem ama a Deus. Busque de verdade depositar a confiança em Deus. E essa confiança é fruto da oração. Não venha querer pensar que você rezaria mais se tivesse mais fé, não. Primeiro você se exercite na fé, que você vai crescendo na confiança em Deus. E por último, por fim, nós temos que entender que nós temos um Deus que nos pega pela mão e nos conduz à salvação. E quem está em Deus, quem permanece em Deus, nada nem ninguém pode nos roubar a paz. Que eu diga na minha vida: Senhor, verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Que você diga também na sua vida: Senhor, verdadeiramente Tu és o meu Deus. E que na hora das nossas provações, nós possamos gritar como Pedro: Senhor, salva-me. E na hora da tentação, a gente possa dizer: Senhor, de mim tenha piedade. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, eu rogo ao Senhor, o bom Deus da vida, que nos ajude, que nos fortaleça, para que possamos todos os dias contemplar a sua face aqui na terra, para que quando chegue o derradeiro momento do nosso viver, nós possamos estar e permanecermos em Deus. Caminhar em Deus não é um perigo. Servir ao Senhor é uma aventura, onde somos conduzidos por Ele, por caminhos nunca antes pensados, mas com o único objetivo de nos salvarmos e chegarmos aos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.